Últimas informações dos últimos minutos sobre o caso Naim. Vejam só, a notícia que eu tenho para trazer aqui para vocês envolve a Andréia, que é ex do Naim, mas também considerada aí a esposa do Naim, porque ele estava em processo de se separar, mas estariam aí reatando. Enfim, pessoal, as últimas informações que chegam são realmente uma tragédia, isso aqui, uma tragédia em cima da tragédia. Tudo isso que aconteceu com o Naim. Vejam a verdade dos fatos aqui do caso Naim, após aí a morte do cantor na escada da casa dele. Na escada? Será que foi na escada? Ou será que ele foi colocado lá? Fica até o final do vídeo que eu tenho mais informações aqui. A verdade apareceu sobre o caso Naim. Mas primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha eu aqui outra vez para vocês, trazendo as notícias do mundo dos famosos, das celebridades e as notícias que mais estão repercutindo na mídia, na imprensa, nas redes sociais. Não esqueça aí que é muito importante, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho para receberem as notificações. Também comentem um vídeo aí deixando a opinião de vocês e vamos lá, gente. Vamos às últimas informações dos últimos minutos após a vinheta. Últimas informações dos últimos minutos do caso Naim. Vejam só, pessoal, vejam essas últimas informações. Desde aí a queda do Naim, né, de encontrarem ele caído na escada, que todas as perguntas sobre esse caso vieram a público, né? Tanto é que a polícia trata esse caso não como morte acidental, mas como morte suspeita. E, gente, as informações que chegam realmente são estarrecedoras. E a pergunta que não quer calar. As perguntas que não querem calar, né? Naim foi colocado lá na escada porque a posição de bruços não bate muito bem, né? Com a posição da maioria das pessoas que rola na escada, que cai de barriga para cima ou até mesmo de lado. Enfim, a quantidade de sangue encontrado, né? Líquido vermelho encontrado na escada chama a atenção. A morte propriamente do cantor chama a atenção, já que a gente vê muitos acidentes em escada em que idosos de 90 anos sobrevivem. E Naim, apesar da idade que tinha, era considerado um touro de forte, né, gente? Enfim, pessoal, então as perguntas sobre a morte do Naim são muitas. E acreditando que aquela quantidade, aquela violência em que ele foi encontrado, né, da batida ou de outras coisas que possam vir a apresentar outras lesões, a pergunta que não quer calar, né? Ele foi empurrado? Teve um fator externo aí, talvez, dele correr com medo de alguma coisa, né? Correu, isso justificaria a batida forte? Ou aconteceu em outro local, ele foi colocado lá? Tudo isso a polícia vai trazer as respostas e é o que esperamos, através ali da posição que ele se encontra na escada, da quantidade de sangue e das lesões que ele possuía. Mas uma coisa é certo, gente, uma coisa é certo, né? O Naim, apesar de ter boa saúde aí, ele tinha 71 anos e era cego de um olho. E eu fico me perguntando de quem foi a ideia de colocá-lo numa casa, né? Uma casa com uma escada daquelas toda em ferro. Ele cego, ele com 71 anos, ele tomaria aí remédios para dormir e ficaria, às vezes, até sem uma total lucidez, né? E também o fato de que a primeira noite de um idoso que toma remédio para dormir, que é cego de um olho, numa casa estranha, que lhe é estranha, né? Uma casa que além de estranha, a gente percebe que é uma casa perigosa, o próprio piso da escada, né? Poderia ter um tapete antiderrapante, né, gente? E não tinha, era aquele piso frio, escorregadio. Enfim, olha o perigo disso. E não teve ninguém para dormir as primeiras noites lá com o Naim, para ele acostumar com o local das coisas, né? Que muitas vezes a gente acorda de noite e parece que quando a gente está num local novo, dormindo em algum local que não é o de costume da gente,
A gente acorda de noite e bate até com a cara na porta, com a cara na parede, né? Quem nunca? Comigo já aconteceu. Ah, eu não tô no lugar. Depois que você se dá conta, eu não tô no lugar que eu achava que eu tava, né? E nisso ele podia estar, né, procurando algum local, achando que estava na casa antiga, mas ele entra e cai para a escada. Mas aí vocês vão perguntar, né? Mas o jeito que ele caiu, quantidade de sangue, a lesão, a própria morte dele, não teria um impulso externo? Até que ponto essa escada é perigosa a ponto de a pessoa simplesmente cair e perder a vida? Porque a gente imagina, né, que quando a pessoa perde a vida numa escada, ela cai de um jeito que ela quebra o pescoço, né, gente? Aí justificaria a morte. Mas quando a pessoa cai e tem uma batida, é mais difícil, né, perder a vida. A gente vê mais quando a pessoa realmente tá rolando ali e, infelizmente, é o pescoço, né, que quebra. Bom, gente, então são essas muitas perguntas que ainda ficam do caso Naim. E nós temos informações aqui. A Andrea tá sofrendo muito, parece que a ficha dela caia todo dia. Parece que ela ainda estava em choque e a cada dia ela parece pior, né? Vendo, se dando conta que ele não vai voltar mais, né? Uma coisa eu queria que viesse a público aí, ou que vocês colocassem nos comentários, se realmente era verdadeiro que a Andrea estava se reconciliando com o Naim, porque eu escutava mais a história de que os dois estariam se separando naquele momento, mas eles se encontraram no Dia dos Namorados. Poderiam estar reconciliando? Mas no Dia dos Namorados tinha outro homem junto, né? E quem vai se reconciliar no Dia dos Namorados vai levar uma vela junto, né? O que eles foram combinar? Será que era alguma coisa da casa, né? Porque imagina o coração dessa mulher, que o que mostra pra gente, o que ela mostra pra gente, que ela ainda amava ele. Imagina como é que tá o coração dela, sabendo que ela que arrumou a casa pro Naim. Ela que acabou deixando o Naim dormir a primeira noite sozinho. Eu sei que não é culpa, não é dela, tá, gente? Mas, infelizmente, os entes queridos, eles acabam se culpando e pensando, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter dormido aquela noite ou mais noites lá com ele, até ele se acostumar com a casa. As pessoas acabam se culpando, isso é normal. E eu digo mais, gente. O quanto foi mancada deixar o Naim sozinho, que ele podia ter, se ele caiu da escada, vamos dizer de acidente, se ficar comprovado, talvez se alguém tivesse dormido lá com ele estava vivo hoje, mesmo que tivesse caído do mesmo jeito. Porque quem nos garante que o Naim, vejam só essa informação, é muito triste. Quem nos garante que o Naim não sangrou até vir a perder a vida? Quem nos garante que naquelas horas poderiam ter sido cruciais se alguém tivesse com ele chamado uma ambulância? Ele ficou ali. Quantas horas ele ficou ali, né, gente? A gente se pergunta. Quantas horas o Naim ficou ali que alguém poderia ter chamado uma ambulância, né? Uma ambulância. Enfim, pessoal, e ele poderia estar vivo hoje, tá? A André aqui que diz assim, achei por um momento que meu mundo ia acabar. Fiquei sem chão, mas não acabou. Achei que com o tempo ia superar, mas descobri que o correto é me adaptar. Achei que a dor ia passar, mas aprendi que ela se acomoda e faz morada dentro da gente. Qualquer luto, né, gente? Infelizmente, é pro resto da vida. A moça ainda contou que permanece de luto depois da perda do amado. Ela achou que seria a mesma pessoa, voltaria a ser. Mas descobri que após uma perda é impossível ser aquela pessoa de antes, pois tudo ao meu redor é diferente. Achei que o tempo amenizasse o luto, mas descobri que depende mais de mim do que do tempo, declarou ela em um trecho do texto. E eu repito a vocês, imagina a dor da Andréia aqui, que além de perder o amor da vida dela, né, que é o que tudo parece, o Naim é o amor da vida dela, ela ainda aqui tem essa situação de que ela teria arrumado a casa para ele, com aquela escada perigosa, e imagine a culpa que ela não sente de não ter dormido algumas noites lá com ele, né, para pelo menos ele se adaptar na casa. Enfim, não é que eu culpe, né, gente? Mas as pessoas se culpam, com certeza. O que eu poderia ter feito diferente para que isso não acontecesse?
Se eu estivesse lá, talvez ele não tivesse caído. Se eu estivesse lá, ele tivesse caído, eu poderia ter chamado uma ambulância, ter atendido ele a tempo, ele poderia estar vivo. Muitas perguntas, muitas coisas, né, passam pela cabeça. Bom, gente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.